Oi! O vídeo de hoje é uma continuação do vídeo anterior, sobre as 10 palavras ou termos que são muito importantes para que você comece a conhecer, caso você seja estudante de design de interiores ou arquitetura. Eu comentei sobre um briefing que eu faço com os meus clientes para conhecer melhor sobre eles e também sobre os estilos de decoração que eles gostam. Como que a gente faz, por exemplo, para absorver dois estilos que não são tão complementares assim, mas que o seu cliente gosta, e como trazer ele para um projeto. Então, nesse vídeo, eu vou te contar como você pode fazer isso de uma forma mais técnica e até mesmo vou te ensinar 10 perguntas chaves para você gerar mais conexão com o seu cliente e te explicar o que é um briefing. Você sabia que um ambiente ele pode contar uma história e transmitir uma mensagem para quem habita? Mas para chegar nesse resultado, a gente precisa ter um ponto de partida extremamente eficaz. E a gente começa sempre com um briefing. Até porque ele não é só uma ferramenta de planejamento, mas ele é um verdadeiro mapa para você poder interpretar e mesclar esses estilos. Isso tudo de forma extremamente autêntica e cheia de personalidade. E não importa, se você está assistindo esse vídeo e você é, por exemplo, arquiteto, designer de interiores ou uma pessoa completamente apaixonada por decoração. Essas dicas vão te ajudar a interpretar e transformar ainda mais os espaços que você sempre vai estar. Mas primeiro de tudo, o que é um briefing? É um ponto de partida de qualquer projeto bem-sucedido. Ele é uma espécie de questionário, mas não é só isso. Ele é uma conversa estruturada onde coletamos informações importantes sobre as preferências, necessidades e o estilo de vida do cliente. Você pode pensar no briefing como um alicerce do seu projeto. Sem ele, qualquer construção corre o risco de desabar, seja no sentido estético ou funcional. No contexto dos interiores, o briefing ajuda a interpretar ainda mais como as pessoas vão se comportar naquele espaço, quais as sensações que elas buscam e até as memórias que elas querem reviver com alguns tipos de decoração. Por isso, ele vai muito além do que só perguntar qual é o estilo que você prefere. É uma conversa que explora os desejos e a identidade das pessoas. Sem contar que o briefing é uma ótima forma de você quebrar o gelo, porque os seus clientes, até então, vão ser pessoas que são desconhecidas. E essas perguntas, principalmente para conhecer mais a outra pessoa, geram uma conexão instantânea. É uma ótima forma de quebrar o gelo. E você pode estar pensando, será que isso é uma exclusividade de quem é arquiteto ou designer de interiores? E não. O briefing ele é uma pesquisa que pode ser utilizada para outros tipos de profissionais também. Por exemplo, no marketing, o briefing ele pode ajudar, por exemplo, quem é o seu público-alvo. Em fotografia, ele pode ajudar a capturar a essência que você quer ter naquelas recordações. E até, por exemplo, em festas, para alinhar como o evento deve ser organizado. No design de interiores, ele é extremamente poderoso porque ele mexe com o emocional das pessoas. E é por isso que é tão importante criar espaços que são personalizados. Eu separei 10 perguntas essenciais para você começar a colocar no seu briefing. E elas não são necessariamente obrigatórias para colocar lá. Você pode, por exemplo, colocar elas na primeira reunião que você vai ter com seus clientes. E aí você pode ir mesclando entre a reunião, o briefing ou até mesmo uma conversa no comecinho do atendimento. Isso tudo vai gerar mais conexão com o seu cliente e você vai entender o que eles querem de verdade. A primeira pergunta é qual a sensação que você quer ter ao entrar nesse espaço? Essa pergunta vai direto ao ponto, mais do que estilos ou cores. A sensação que a pessoa busca define a atmosfera geral do projeto, como calma, aconchego, alegria ou energia. Se a sua casa tivesse uma música tema, qual seria? Pode parecer uma pergunta inusitada, mas a resposta traz pistas sobre a personalidade e o estilo do cliente. Uma música clássica pode indicar uma preferência por ambientes sofisticados, enquanto algo mais animado pode sugerir modernidade ou descontração. Quais são as atividades preferidas para você fazer na sua casa? Entender como o cliente usa o espaço é essencial. Alguém que ama cozinhar vai priorizar uma cozinha funcional e bem decorada, enquanto um leitor pode querer um canto acolhedor com boa iluminação. Atualmente, qual o seu cômodo preferido e por quê? Essa resposta revela o que já funciona para o cliente e pode servir como inspiração para outros ambientes. Você tem algum objeto ou móvel que é especial para você? Isso ajuda a identificar itens que precisam ser valorizados na decoração, conectando o projeto com a história do cliente. Quais são suas memórias preferidas na casa quando você era uma criança? Perguntas sobre as memórias ajudam a criar ambientes com significados emocionais, algo que é difícil de errar em um projeto. Qual que é a sua cor preferida e qual você nunca usaria na sua casa? Essa é uma maneira simples e direta de começar a construir uma paleta de cores e entender possíveis aversões. Se você pudesse resumir o seu ambiente ideal em 3 palavras, quais seriam? Palavras como prática, leve ou sofisticada trazem insights poderosos para o direcionamento do projeto. Tem algum estilo de decoração que você admira?
Embora os clientes nem sempre tenham clareza, essa pergunta ajuda a identificar gostos específicos como estilo industrial, escandinavo ou clássico. E a última pergunta: qual o orçamento que nós temos para esse projeto? Essa pergunta ela é indispensável, porque você vai ajudar a alinhar as expectativas do seu cliente e vai garantir que o projeto seja viável. Essas perguntas, elas ajudam a construir uma relação sólida e elas criam um diálogo aberto com o seu cliente. É como se você estivesse traduzindo os sentimentos dele numa linguagem de design. Agora vamos lá, você já sabe o que é o briefing, você já tem algumas perguntas chaves para gerar mais conexão com os seus clientes. Agora, como que nós fazemos para mesclar dois estilos de decoração para transmitir em um ambiente só? Cada estilo, ele traz elementos que são mais específicos. E quando você entende de forma profunda, você pode usar elas como uma maneira complementar. O primeiro exemplo que eu separei é o contraste do estilo escandinavo com o industrial. O estilo escandinavo é conhecido por uma base minimalista, de tons claros, muita luz natural e o uso de materiais como madeira clara e tecidos naturais. Já o industrial destaca-se pelos tons escuros, superfícies metálicas e texturas brutas, como concreto ou tijolos expostos. A primeira dica que eu te dou é a paleta de cores. Você pode usar, por exemplo, o branco e o cinza para unir elas. Acrescente tons quentes de madeira para suavizar o impacto do industrial e criar aconchego. Sobre os materiais, você pode apostar em pisos de madeira clara ou tábua rústica para trazer o essencial do escandinavo e combinar as iluminárias metálicas em preto ou cobre, típicas do industrial. No mobiliário, você pode mesclar dois estilos. Por exemplo, móveis de linhas simples e retas, com peças que tenham um visual mais robusto, como por exemplo, mesas com pés de aço. Use tecidos como linho e algodão para dar conforto, mas traga uma pegada urbana com quadros ou peças decorativas de ferro ou concreto. A chave, ela tá no equilíbrio. O escandinavo, ele vai suavizar a rigidez do industrial, e enquanto o industrial vai dar uma pitada de essência no ambiente. Outro estilo que é um pouquinho mais complicado, mas ainda assim não é impossível, é o clássico com o contemporâneo. Combinar o estilo clássico, que é rico em ornamentações, simetria e materiais nobres, com o contemporâneo, que valoriza linhas limpas, funcionalidade e inovação, pode parecer desafiador, mas o resultado é um espaço sofisticado e atual. Indo na mesma linha, a paleta de cores permanece sendo neutra. E ao invés de usar só o branco e o cinza, você pode acrescentar pitadas de bege. Essas cores, elas são atemporais. E aí você pode ir inserindo toques metálicos. Isso tudo vai trazer mais sensação do clássico e vai realçar a elegância. Combine mármores ou granitos presentes no clássico com acabamentos modernos, como a laca brilhante ou fosca nos móveis. No mobiliário, invista em sofás ou cadeiras contemporâneas, mas que complementam com poltronas ou molduras com detalhes clássicos, como captonê ou entalhes. Na iluminação, você pode ousar num lustre que é um pendente clássico, por exemplo, aqueles de cristais. E isso em um ambiente que tem linhas simples vai criar o contraste perfeito. Nesse caso, o contemporâneo simplifica e atualiza o clássico, tornando ele menos informal, mas ainda assim extremamente elegante. Um outro estilo que eu separei é, por exemplo, o rústico com o minimalismo. O estilo rústico remete ao campo, com usos de madeira maciça, texturas naturais e um ar acolhedor. Já o minimalismo busca a funcionalidade e a redução de excesso. Ao combinar dois estilos, você resulta em um ambiente que ao mesmo tempo é funcional e convidativo. E nesse caso, a paleta de cores não vai ser neutra. Na realidade, você vai combinar a essência dos tons terrosos, como marrom ou bege, e ainda assim vai adicionar uma pitada de verde oliva. Use madeiras no estado natural para os móveis ou pisos e combine pedras lisas e texturas suaves, como o cimento queimado. No mobiliário, você pode preferir móveis em design simples e funcional, mas que mostrem a rusticidade do material, como uma mesa de centro em madeira de demolição ou bordas naturais. Nesse caso, você vai reduzir os elementos decorativos, mas vai valorizar aqueles que remetem a uma sensação artesanal, como por exemplo os cestos de palha. Essa mescla, ela cria um espaço que tem muita identidade, onde cada elemento é escolhido por função e beleza. Por fim, vale lembrar que mesclar estilos não é só sobre uma questão estética, mas ele é para refletir ambientes que têm a essência do seu cliente, onde nenhum estilo deve dominar o outro.
Tudo deve conversar de uma forma harmoniosa, com o diálogo entre os materiais, as formas e as cores. E para você que quer se aprofundar ainda mais, a dica que eu te dou é que você use muitos mood boards. Isso tudo para você apresentar para o seu cliente antes deles começarem a fazer compras dos materiais. E a outra dica é você criar um layout visual, usando softwares, por exemplo, do SketchUp. Isso tudo para que ele possa visualizar ainda mais os estilos e entender aonde cada ponto se encontra. Com essas estratégias, você vai saber mesclar os estilos de forma técnica e criativa e vai entregar projetos que são únicos e cheios de personalidade. Mesclar os estilos, às vezes, não é sobre agradar todos os gostos, mas é sobre criar uma identidade única. E isso só é possível quando você entende profundamente o poder de um briefing e os conceitos de decoração. E agora eu quero saber de você. Qual é o estilo de decoração que você mais gosta? A combinação que você acha que mais ficaria estranha? Ou qual música que você escolheria para ser o tema da sua casa? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Aqui eu falo sobre design de interiores e arquivites. Meu nome é Letícia, mas você pode me chamar de Lê. Até mais!